Vamos meditar na palavra do Senhor. Então vamos aí ouvir, que a fé ela se manifesta por ouvir, né? Tem gente que pensa que é porque leu a Bíblia 30 vezes é o super crente. A fé não vem por ler, a fé vem por ouvir. Como vão ouvir que não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, né? Está tudo ligado um no outro. Então vamos começar esse tema sobre manifestando o poder do Espírito Santo. No livro de João, que quando foi escrito, escute aí, escute todos agora. O livro de João, quando foi escrito, ele era o evangelho da época. O que é evangelho? Por que eles botam assim, evangelho? Porque evangelho é boas notícias. Então, o livro de João, quando João escreve, ele traz boas notícias. Então, era chamado, tudo que boas notícias, se chamava de evangelho, boas novas. Então, naquele período, ele era o evangelho. Mas são livros históricos, que narra a histórias dos homens de Deus, dos milagres de Jesus. Mas para a época era o evangelho. Hoje nós vivemos o evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Esse é o acontecimento para vivermos hoje, que é o evangelho da graça. Então, quando você abre João, para aquele tempo, isto aqui era o evangelho, que eram as boas novas da época. Você sabe que o evangelho, Paulo falou, o evangelho foi dado a mim, a graça foi dada a mim. Então vamos lá em João 7, 37 ao 39. Nós temos aí 30, 40 minutos, para não estendermos muito, né? Diz assim: no último dia, o grande dia da festa. Então havia uma festa, né? Provavelmente é a festa dos judeus, né? No último dia, o grande dia da festa. Então era uma festa. Então o crente pode ir à festa, tá, irmão? Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz o quê? Porque quando ele trata da escritura, ele está tratando do testamento antigo. Toda vez que a Bíblia fala assim, escritura, está tratando do Antigo Testamento. Paulo diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Então Paulo não está tratando do evangelho, porque o evangelho não foi inspirado, o evangelho foi revelado. Então quando ele fala toda a escritura, ele fala a Timóteo, a pessoa pensa que Paulo está se referindo a tudo. Toda vez que Paulo fala de escritura, ou que a Bíblia fala de escritura, está citando os livros antigos. Até ele fala, como está escrito, o pai de muitas... Aí você vai lá na escritura, lá em Gênesis, aí tu vê que está escrito. Então ele diz, quem crê em mim, como diz a escritura, porque o evangelho ainda não tinha sido dado a Paulo, Paulo ainda não estava em evidência, né? Não tinha sido chamado ainda, Paulo até então era um perseguidor. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse com respeito a quê? Ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então quando ele fala, quem tem sede vem e beba, como diz, fluirão rios de água viva. Então ele não está falando de uma água
Ele não está falando de H2O, ele não está falando de alguma coisa que você vai beber, e que depois que beber, você vai sair pulando, sabe, cheio de alegria. Não, ele não está falando de... Ele está falando de uma água que é o Espírito. Ele disse com respeito ao Espírito. Essa água é o Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, com letra maiúscula, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Você tem que guardar isso aqui, E o Espírito até aquele momento não lhe fora dado. Então, até aquele momento, quem é que tinha o Espírito Santo? Quem é que tinha o Espírito Santo, igreja? Ninguém. Diga, ninguém. Vamos, irmão, vou passar a prova aqui. Quem for reprovado vai ficar de joelhos 15 dias. Tem que passar a prova com vocês. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. A quem? A ninguém. Porque Jesus não havia sido ainda tão glorificado quando ele sobe. Quando fala em glorificado, lá em cima. Por isso que ele fala, aquele que ele predestinou, chamou, aquele que chamou, justificou, aquele que ele justificou, ele glorificou. Então essa glorificação não é aqui, é lá em cima. Então até aquele momento Jesus ainda não tinha sido glorificado, até aquele momento Jesus não tinha subido para receber toda a glória que é devida. Oremos. Jesus, ajuda a tua igreja, Jesus. Espírito Santo, imprima as tuas leis no coração dos teus filhos, para que teus filhos compreendam, Senhor, a tua palavra e possam defender a sua fé com autoridade, com intrepidez, com coragem, que não haja uma insegurança em nenhum deles, Senhor, que todos possam estar dotados do conhecimento e da prática desse conhecimento, para que a glória da segunda casa possa se manifestar poderosamente na igreja. Eu oro, sim, Deus, para que toda dúvida, todo medo, toda incerteza, toda insegurança que estiver sobre nós desapareça, saia da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja de Jesus diz amém. Glórias a Deus. Dá um aplauso. Obrigado, irmão. Obrigado a todos que nos ajudam, nessa ministração. Domingo passado, quem esteve aqui domingo passado? Nós falamos sobre recebereis poder. Nós falamos sobre o poder, falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre mudanças, falamos o que é esse poder, que ele nos deu autoridade, que ele nos outorgou, nos delegou poder, e esse poder é uma autoridade, é um poder de ligar, desligar, é um poder de execução, Então nós conversamos bastante, e dentro do assunto sobre o Espírito Santo, que é os nossos assuntos, tanto o arrebatamento da igreja, quanto voltar para o paraíso, nós estamos procurando usar a linguagem celestial, para que você não fique preso ao sistema terreno, Então aqui me deu a ideia do seguinte. Então, volta um pouquinho para trás, irmão, só um pouquinho. Aí. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então diz que, quando ele fala do interior fluirão, está no 38, do interior fluirão rios de água viva. Então essa água viva que vai fluir de dentro é um dos sinônimos do Espírito Santo que Jesus colocou,
Então depois ele disse que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse a respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, até então aqui, não tinha Espírito Santo, não tinha essa água viva, esse rio, essa alegria correndo dentro deles. Então diz que pois o Espírito até aquele momento não lhe fora dado. Eu coloquei aqui uma pergunta que eu me fiz de manhã, e eu escrevo assim rapidamente para mim não esquecer. Qual a diferença entre um morador de uma casa e um visitante daquela casa? Qual é a diferença entre um morador? Qual é a diferença? Você tem a tua casa. Quem mora em casa aí? Quem mora em Oca? Quem mora na Ponte? Não. Então todo mundo que tem a sua casa. Qual é a diferença de você que mora naquela casa, que é a sua casa, daquela pessoa que visita a tua casa? O morador permanece, o visitante sai. Que mais? O morador cuida da sua casa. Que mais? O visitante. Você já recebeu visita na sua casa? Ele chega na sua casa e fala assim: olha, não gostei dessa televisão aqui não, você tem que botar ali. Ele fala isso? Não fala. Só se for folgado, né? Se for folgado, fala, né? Tem visitante folgado, não tem? Da tua família, teu parente, tem gente folgada assim? Que fica olhando, a lâmpada aqui não está boa, tem que ser não sei o quê. Tem gente folgada, né? Que acha que pode se dar piruada naquilo onde não se deve entrar. Por isso que muita gente fica triste, porque quer entrar ninguém entra no buraco do tatu. O buraco é do tatu. Então, qual é a diferença entre um morador e aquele que visita? Quem pode fazer mudança na tua casa? Quem? Morador. Então, qual é? Quem que o pastor está falando isso? Porque até aqui diz que até então o morador, o que é o Espírito Santo, ele ainda não estava. Então ele não estava. E quando você lê no Antigo Testamento, bota ali, irmão, para mim. É Juízes 3:10. Bota aí para mim, faz favor. Juízes 3:10. Olha lá o que diz lá, ó. E veio sobre ele, o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel e saiu a pelejar. Quem é que foi esse cidadão? Foi Otiniel, um dos reis que Israel teve. Então diz que o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas. Quando Deus queria ser glorificado na terra através do homem, por isso que tudo que aqueles homens, veja outro ali, capítulo 6:34, põe lá, irmão, de Juízes 6:34, olha lá. Então o Espírito do Senhor revestiu a quem? Aí já é outro personagem. Então ali havia uma visitação. O Espírito do Senhor vinha porque para prestar um serviço para Deus. Então o Espírito do Senhor entrou em Gideão, porque Gideão ia prestar um serviço para Deus. E para se prestar um serviço para Deus, tem que ter o Espírito de Deus, irmão. Senão não presta um serviço, presta um mau serviço. Todo homem que Deus quis usar, Deus entrou, através do seu Espírito, entrou neles.
Então não existe pessoas que é usada por Deus que não foi o Espírito de Deus. Não existe. Se alguém está sendo usado por Deus, na realidade, é o Espírito Santo que está fazendo aquilo tudo. Não é o pastor, não é o dirigente, não é. Por isso que toda a glória, aqueles que querem se gloriar, se gloriem no Senhor. Então toda a glória pertence ao Senhor. Veja outra aí, irmão. 11:29. Esse aí foi Gideão, o outro foi Otniel, e agora vamos ver Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade. Então diz que o Espírito do Senhor veio sobre os homens. Ele vinha, ele ia. Deus quer fazer alguma coisa. Sozinho não posso fazer a obra de Deus. Então, para fazer a obra de Deus, preciso do quê? Do Espírito de Deus. Pastor, então essa turma grande aí de pastores que usa estratégias humanas, esquemas, não tem nada a ver com o Espírito do Senhor? Não, porque o Espírito do Senhor nunca vai levar ninguém a beber sal grosso, chofre, pimenta ungida, não vai levar. Olha a outra aqui, 13, 24 e 25, mesmo livro, irmão. 13, 24 e 25. Depois deu a mulher à luz a um filho e chamou de quem? Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Então, quem provoca, quem faz, quem se move, quem realiza algo para Deus aqui na terra, é o próprio Deus através de alguém. Eu pensei que você ia falar amém. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo a quem? Quem é esse cara aqui? Sansão. Já leu a história dele? Já escutou a história dele? Já viu o filme de Sansão? Diz que ele matou não sei quantos midianitas, inimigos. Diz que o homem era poderoso, ninguém detinha o homem matava. Mas aquela força, a força dele estava no cabelo. Não estava em cabelo. Não estava em cabelo. A força dele estava na visita de Deus na vida dele. O Espírito de Deus na vida de Sansão. Ali é a força de Sansão. A tua força está, quanto mais você está envolvido com o Espírito, mais forte você está. Você, se olhar no espelho, você vai ver se você está forte ou se está fraco. Tua cara, quando reflete no espelho, vai dizer se você está em espírito ou está em carne. Porque por isso que muitos de nós resmungamos, murmuramos, porque estamos na carne. Em espírito, você está perfeito. Você está pronto, você é poderoso, só que a gente não usa. Nós não usamos. Deus está em nós. Diz que o Espírito se apoderava. Olha o 14, 6, capítulo 14, versículo 6, depois do versículo 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Ainda está falando de Sansão. 19. Então o Espírito do Senhor de tal maneira apossou-se dele. Quer dizer o que, pastor? Não quer dizer que Sansão nem sempre andava com aquela força toda. Ele andava como um homem normal, sem aquela força, capacidade. Mas quando Deus queria ser glorificado através dele, o Espírito do Senhor entrava em Sansão. Por isso que ele fez história. Derrubou gigantes, derrubou midianita, derrubou muita gente. Davi, você acha que foi Davi com uma pedrinha que derrubou Golias? Não, foi o Espírito de Deus em Davi que fez aquela obra maravilhosa. Então, se você quer prestar algum serviço para Deus, você precisa primeiro ter esta água viva dentro de você. E não tem que ser uma água de gota, né? Pim, pim, uma gota domingo, uma gota terça, uma gota... Tem que ser rios de águas vivas. O que a carne quer? Nada. A carne quer nada. A carne não quer nem vir aqui. A carne quer bater papo, quer falar, conversar fiado. A carne... Por isso que só vive morrendo. Por isso só vive chorando. Por isso só vive lamentando. Por isso que não se vê em glória. A maioria de nós só nos vemos em derrota.
porque queremos fazer as coisas para Deus na carne. Aí eu estou te dando a ideia de todo homem usado por Deus tem que ter o Espírito de Deus. Amém? Entendemos? Botou o 15 ali, 15, 14. Mais uma vez, Sansão, 15, 14. Olha lá, 15, 14, olha lá. Chegando ele aos filisteus, saíram-lhe ao encontro. Vai, passa. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Então, estou dizendo que no Antigo Testamento havia esse tipo de manifestação. Por isso que Davi tinha a ideia do Antigo Testamento. Olha o Salmo 51, versículo 11. Veja lá. Salmo 51. Eu estou te traçando a vida. Não me impulses da tua presença. Então, em algumas Bíblias diz: não me tires da tua presença. Não me impulse da tua presença. Nem me retires o teu Espírito Santo. Está vendo a ideia de Davi? Qual é a ideia de Davi? Normal. Ele vivia num pacto que Deus não morava, o Espírito não morava. Ele vivia num pacto que o Espírito Santo fazia o quê? Visitava. E só visitava quando Deus queria usar a pessoa. Olha a diferença de hoje. Ele mora, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que ser um instrumento de Deus, desde a hora que eu acordo até a hora que eu levanto, que eu durmo, acordo, trabalhando em casa, pescando, na lanchonete, todo lugar eu tenho que ser um instrumento de Deus, porque Ele não mais me visita para me usar. Então, se Ele vive em mim, porque Ele quer me usar quando? Sempre. Olha que Davi choraminguando. Quem é que já orou assim? Quem já orou assim? Não retire de mim o teu Espírito Santo. Quem já orou assim? A maioria de vocês. Então, se você não, você que é um cristão, nunca orou assim, então você nunca orou na vida. Porque todo crente já orou isto aqui, já repetiu essa palavra de Davi, dizendo: Davi, Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito. Isto foi orações que nós fazíamos porque não conhecíamos o Novo Testamento, o Novo Pacto. Você foi iludido, enganado, passaram tempo contigo. Você deve dar mais valor a essa palavra, hein? Você deve dar mais valor o tempo que você vem aqui. Então, te enganaram muito tempo, nunca te disseram a verdade, disseram que o Espírito Santo vinha e você tinha que ir numa consagração, como a irmãzinha chegou ali na porta ali e falou: hoje tem consagração? Foi isso não? Hoje tem consagração? Eu falei: se você me disser o que é a consagração, eu vou dizer se tem ou não tem. Não, eu vou buscar a Deus e vou ouvir a palavra de Deus e vamos cantar louvor. Então tem. Então tem, se isso é consagração, tem. Então as pessoas, elas não têm a ideia de que seja nada, como você não tinha, depois que o próprio Espírito te fez, sabe, ouvir a palavra através da rádio ou um CD que chegou até você, e aconteceu o seguinte: você não mais ora dessa maneira. Pastor, e se eu quiser orar? Tem alguns teimosos, tem alguns crentes no nosso meio que fazem esse tipo de oração ainda, porque eles vivem na carne. Eles acham, só porque eles estão na carne, o Espírito Santo se afasta deles. Ele não se afasta de você, ele fica dentro de você e de mim triste. Ele só fica triste e apagado. Fora disso, olha o que Jesus falou em João 14. João 14, 16 ao versículo 18. Olha o que diz a Bíblia: eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja, até quando? Para sempre aonde? Olha como é que é o nome do Consolador. Como é o nome? O Espírito da Verdade. Então foi esse Espírito da Verdade. Pastor, é esse mesmo Espírito que entrou em Gideão, que entrou nos personagens da Bíblia, todos do Antigo Testamento? Sim. Esse mesmo Espírito que deu força a Sansão? Sim. Esse mesmo Espírito que deu sabedoria a Salomão? Sim. Então, diz o Espírito da Verdade, quem não pode receber? Quem não pode receber? Você é o mundo? Não. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. O mundo não recebe. Então, se o mundo não recebe, Jesus não morreu pelo mundo. Se Jesus tivesse morrendo pelo mundo inteiro, o mundo inteiro poderia receber. Então diz que o Espírito da Verdade que o mundo não pode, diga assim, não pode. Mas, diga, não pode. Mas eu não sou o mundo. Diga, eu sou ovelha. Que a Bíblia me chama de templo, santuário, casa espiritual, tabernáculo de Deus, morada do Altíssimo, batizado, selado, ungido, Deus habita em mim, cheio do Espírito Santo. Tudo isto dizendo que o morador está morando. Você lembra da pergunta que nós começamos dizendo qual é a diferença entre o morador e o visitante? Quem lembra? Qual é a diferença? Que o visitante não pode mudar nada em você, na casa, na tua casa. Nenhum visitante que vai na minha casa, aí eu não gostei dessa parede laranja. Não olha para ela, filho, fica de costa, né? Não pode mudar, não, mesmo que fala, muda isso. Tem gente que não tem opinião, tem gente que não tem, vamos dizer, é levado pelo vento, vai para lá, vai para cá, qualquer voz carrega, não tem convicção. Não tem convicção. Então essas pessoas, elas são voláteis, elas mudam. Mas quem tem o Espírito de Deus, diz que o mundo não pode. Diga assim, o mundo não pode. Diga, o mundo não recebe. Porque não o vê e nem conhece. Vós conheceis porque ele habita. É por isso que eu acredito que essa trindade que é defendida pelas igrejas, né? Como se tivesse três. Eu acredito o seguinte: é um Deus com três manifestações. É como o Pedro Inácio. Pedro Inácio, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou filho e eu sou marido. Quantos Pedro Inácio eu sou? Isso aí é simples de entender. O Deus triúnico diz que toda a plenitude de Deus estava sobre Jesus. Toda a plenitude, tudo estava em Jesus. Mas é muito difícil acreditar que é um só em três manifestações, porque existe uma trindade. Não existe trindade. Olha o que Jesus está falando. Vós o conheceis porque ele habita. Ele está falando que o Espírito habitava com eles. Quem é que habitava com eles? Jesus. Então quem estava falando era Jesus. Olha, o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele, ó, para trás um pouquinho, irmão. Aqui, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Conheceis quem? O Espírito da Verdade. Porque ele habita aonde? Ele já falou, eu sou o Espírito da Verdade. Eu estou aqui com você. Aí ele diz o seguinte: ele habita convosco, e mais lá na frente,
Ele estará onde? Esse mesmo. Então Cristo é Deus, Deus é Cristo, Cristo é o Espírito está em nós. Pastor, mas isso é uma heresia grande, porque a Santíssima Trindade tem um velhinho no trono, do lado uma pombinha, e do outro lado um homem sangrando, cabeludo, dos olhos castanhos, uma claro, outra escuro, uma cor bem bronzeada, um cabelo bem encaixeado. Não, isso aí é uma visão da Igreja Católica. Isso é a visão. Diz que João, quando estava na ilha de Pátimo, quando ele olhou num trono, ele falou que ele viu um assentado no trono. Então não existe 3 tronos, existe um trono, e o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está assentado nesse trono. Pastor, então essa introdução toda, porque o Senhor vai falar sobre manifestando o poder do Espírito. Sim, o sim é teu, tá, irmão? Peguei o teu sim, tá? Você fala, sim, é teu. Se pagar, vai pagar honorário? Como paga? Royalty. Vai pagar royalty? Esse sim é teu. Sim, desse jeitinho mesmo. Sim. Então, qual a diferença entre o morador e o visitante? Quem pode fazer mudança na tua casa? Não, casa, onde você mora. Quem pode? Você. Tua tia pode ir lá e fazer. Tua irmã, muito querida, vamos fazer assim. Pode até dar uma ideia, né, irmão? Pode até dar uma ideia. Pode dar uma ideia? Pode, claro que pode dar uma ideia. Você lembra quando Moisés estava todo sobrecarregado, né? Tinha que assistir milhares e milhares de pessoas, aconselhar, fazer julgamento de situações. Ele estava exausto, ele estava estressado, ele estava cansado, não conseguia nem mais falar, não tinha mais forças. E chegou lá o seu sogro, um coroa muito inteligente, muito calmo, muito tranquilo, sabe? Que veio e trouxe a sua esposa, trouxe a Zípora, né? É Zípora? Isso. E os seus filhos, né? Ele trouxe, o sogro trouxe, que bom, né? Aí deu uma ideia, né? Para Moisés, procure homens aí no meio da irmandade, homens que não sejam gananciosos, homens de Deus, para te ajudar. Então, você vê, o homem de Deus, ele também recebe conselhos de pessoas de Deus. Moisés, diz que Moisés acatou o conselho de Jétro. Você não pode chegar no homem de Deus e falar, você é muito burro, se eu estivesse no teu lugar, eu fazia assim. Aí você vai perder o pescoço, né? O cara vai mandar decepar o seu pescoço. Então diz que uma orientação de fora também serve. Eu estava falando de um visitante que vai na sua casa e te dá uma ideia. É válido, a ideia é válida. Mas realmente quem pode fazer a mudança na casa, diga, sou eu. Na minha casa, mando eu. Pelo menos eu penso assim, né, filho? Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Então diz que a diferença está entre a visitação. Bote lá no 16, irmão. 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, para sempre convosco. Isso aqui, Jesus falou, que o Espírito de Deus estaria conosco, até quando? Se eu errar, se eu cortar o cabelo, igual Sansão, ele sai? Porque Sansão pensou que a força dele estava no cabelo. Ali foi um pacto que Deus, igual o outro irmão que Deus falou, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode beber, você não tem, esse é o pacto que eu faço contigo, mas a tua força não está porque você bebeu ou não bebeu, a tua força não está porque você cortou ou não cortou. Se você cortar, agora para o Novo Testamento, pastor, então se eu piso na bola, se eu faço uma coisa carnal, que é vergonha para Deus, vergonha para todo mundo, e aí o Espírito Santo vá-se embora, como fazia com Sansão, porque ele cortou o cabelo, ele foi embora. É assim que a igreja tem esta ideia, que o Espírito vem, eu faço uma bobagem, aí ele vai embora.
Mas a Bíblia diz que Ele estaria conosco até quando? Você acredita nisto? Então quer dizer que Ele é morador da tua vida. Quem fala amém? Diga, Ele mora em mim. Diga, eu fui selado. Eu sou santuário. Eu sou tabernáculo. Eu sou a casa de Deus. Acredita nisto? Alguns não falaram não, né? Alguns não falaram. Tá bom, então a gente concordamos até aqui. Entendemos a primeira manifestação do Espírito, para quando Deus queria usar alguém, aí vem duas mulheres, que um filho morreu, chega na presença de Salomão, pede audiência, para julgar a causa. Uma mulher, duas mulheres e uma criança viva, outra morta. Quem já leu essa história? Aí chega diante de Salomão. Você imagina Salomão como que ele vai proceder no negócio dele? Quem não conhece a mulher, não sabe quem é, criança tudo igual, criança novinha, tudo igual. Se for a pele escura, aí pode ter a diferença por causa da pele, da cor. Mas criança branca e negra, é tudo igual. Nasceu, é tudo igual. É filho de quem? Por isso que às vezes se troca na maternidade. Não sabe. Então o que aconteceu? Vem lá na presença de Salomão. E Salomão precisa de uma visitação de quem? Do Espírito. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. É o Espírito de justiça. Então quando você quiser julgar alguma coisa, analisar alguns fatos, analise pelo Espírito de Deus que está em você. Não analise pelas tuas qualificações. Eu vejo que essa pessoa... Não, isso não serve. Para a obra de Deus não serve. Experiência humana não serve para a obra de Deus. Então diz que quando Salomão falou, me dê uma espada, quem que orientou ele? Quem orientou? Espírito. Eu vou cortar essa criança no meio. Naturalmente, a mãe verdadeira não deixaria que o seu filho fosse cortado ao meio, preferia que ela fosse criada por uma outra pessoa, certo? E a mãe que não era verdadeira não iria se manifestar. Então Deus, através do Espírito Santo, usou Salomão. E depois? Você acha que aquelas mulheradas toda que ele teve lá, o Espírito Santo concordava com aquilo? Claro que não. Mas ele visitava, vou aproveitar que ele não está por aqui, vou sair pegando geral. E você? E eu? E nós? Que temos um morador que vive eternamente em nós. Ele não faz uma simples, ele não vem para fazer uma visita, para te usar hoje e volta ano que vem. Ele vem para ficar, para te usar todos os dias da tua vida. Você e eu temos que glorificar a Deus todos os dias da nossa vida, irmão. Glórias a Deus, né? Então diz, aí foi o julgamento, mandou a espada, a mulher que era mãe falou, dá para ela, entrega para ela, não quero ver minha filha morta. Não, entrega para ela, entrega para outra, essa é a verdadeira mãe. Isso foi uma manifestação de Deus, para Deus ser glorificado, naquele momento. Volto para a pergunta, qual a diferença entre o morador e o visitante? O morador faz mudança. Diga, o morador pode fazer mudança na casa. Pode ou não pode? Você não pode pegar o que era teu quarto, transformar numa sala e a sala transformar num quarto? Pode ou não pode? Pode. Você não pode pegar o sofá que está no lado direito e colocar do outro lado? Pode. Você é o dono da casa. Agora, e Deus em nós, e o Espírito em nós? Que quando você pensa em o tema é manifestando o poder do Espírito Santo. Existem muitas maneiras de você ver o poder do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento existe uma forma de você ver o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Onde está isso, pastor? Está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22.
ele diz assim: mas o fruto do Espírito, mas o fruto, não é frutos, não é igual às obras, plural. O fruto ele chama no singular, mas tem vários, porque o fruto é do Espírito. O fruto não é meu, não sou eu que produzo isto aqui. Ninguém consegue produzir isto aqui, irmão. Você pode se esforçar, você pode fazer o que você quiser, você não consegue produzir isto. Ó, vai passando, tá, irmão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frutos em um. Vamos ler agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pastor, mansidão? Então quer dizer que a gente tem que ser igual um cordeirinho, as pessoas pisam em cima da gente, montam na gente, fazem a gente de cavalinho, e a gente fala, não, aleluia. Não é isso não, tá? Deus não te deu espírito de covardia, tá? Deus não te deu, você não é nenhum medroso. Você não pode colocar nas costas de Deus os teus atos, ou seja, o que eu tenho que fazer é minha parte. Porque tem gente que é covarde. A parte que a pessoa deve fazer, sabe o que ela faz? Põe para Deus. E Deus vai fazer a tua parte? A minha? É por isso que muita gente tem a vida engasgada, ou seja, travada, porque fica esperando a parte que é tua, esperando Deus fazer. E Deus não vai fazer nada. Por exemplo, largar a cocaína, como eu larguei, largar a maconha, largar o cigarro, largar a mentira. Você acha que Deus ia fazer com que eu escutei a palavra, tive uma amnésia, nunca mais quero fumar maconha, nunca mais quero beber, nunca mais quero ir para os bailes, nunca mais, não. O que ele me deu? Ele me deu o Espírito Santo. Então ele me deu o Espírito Santo para me entender o que é certo e o que é errado. Então depois de entender o que é certo, o que é errado, que esse entendimento não vem por nós, vem pelo Espírito. O Espírito que faz você entender o que é de Deus, o que não é de Deus. Então você percebe o seguinte, volta para trás, irmão. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Para mim, a maior manifestação de Deus na vida de um crente é quando Deus faz isso na vida de um crente. Ou seja, Deus faz tudo. Porque o fruto é do Espírito. Uma vez recebendo o Espírito, ouviu o Evangelho, recebeu o Evangelho, foi selado, tudo isto que está, 22, tudo isso que está no capítulo 22, ao capítulo 5, versículo 22 e 23, tudo isto já está aonde? No Espírito. Não está em mim, está no Espírito. Qual o Espírito? No Espírito de Deus. Então essa atitude de amar, de ser alegre, o cara só vê crente carrancudos, só vê crente reclamando, crente atribulado, sem paz. Está faltando o que, pastor? Está faltando, é porque Deus deve ter tirado o Espírito Santo dele. Não, Deus não tirou o Espírito Santo. É a pessoa que entristece o Espírito Santo. E quando nós entristecemos, esse fruto que é carregado, que é fruto do Espírito, que é carregado de nove frutos, ele não se manifesta na nossa vida. Então, se você quer saber, conhecer alguém que manifesta de verdade o poder do Espírito Santo, ele tem que estar ligado a estes 9 sentidos aqui.
ter amor, ser alegre, ter paz, ser longânimo, ser benigno, ser bondoso, ser fiel, ser manso. Ser manso não é ser covarde não, tá, irmão? Tem gente que pensa que ser manso é ser covarde. Não é não, tá? Eu já enfrentei gente das piores espécies, como pastor. Já fui em ninho de gente drogado, sabe, bêbado. Eu podia ficar só de oração, de levantar a mão, sabe, como faz os crentes, parece que está saindo um raio da mão do crente, né? Não sai. O que faz fazer a mudança é a tua atitude. Deus honra a atitude de alguém que age pelo Espírito. Até na hora que você vai tomar uma decisão, tem que ser pelo Espírito. Então, abençoados, logo mais nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que hoje pela manhã eu estendi bastante sobre a manifestação do antigo e a manifestação do novo, a visitação do Espírito e a moradia do Espírito. Então você não precisa ter mais dúvida. Deus, não peça a Deus para te visitar. Poxa, eu escuto tantos ministérios grandes, lindíssimos, louvores, um grupo maravilhoso, mas começa a cantar, vem visitar a gente, Espírito Santo, visita a gente. Quem já ouviu isso? E tem um monte de crente cantando isso. Quando você canta isto, você está blasfemando contra a palavra de Deus. Eles não sabem, por quê? Porque o pastor deles já até disse para eles que o Espírito Santo mora, mas o próprio pastor na mensagem, ele diz que o Espírito Santo sai, porque eles não têm essa firmeza de saber, a graça e a verdade foi dada a Cristo, e a lei foi dada a Moisés. Eles não se desvincularam da lei, eles estão ainda um pouco de graça, um pouco de lei, um pouco de antigo e um pouco de novo. Isto que gera esse tipo de comportamento na igreja. Oh, Espírito Santo, não saia de mim. Olha, o diabo está ao nosso derredor, querendo te pegar. Ele pode até estar ao derredor. O derredor é bem distante. Que ao redor está o anjo de Deus. Amém? Então, esse tema, manifestando o poder do Espírito Santo. Qual a diferença entre o morador e o visitante? Que o morador pode fazer mudança. Então, quando ele veio à tua vida, ele veio para mudar. Pastor, mas eu não continuo a mesma coisa. Aí eu vou lá naquela palavra do apóstolo Paulo. Será se de fato o Espírito de Deus habita em vós? Romanos 8, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem meio pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem agrada a Deus não é usado por Deus. Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Uma coisa eu dizer, eu tenho o Espírito, outra coisa, ele está em mim. Como que eu sei que ele está em mim? Porque ele está gerando uma mudança. Pastor, mas eu não mudei totalmente. Nem eu. Ele está fazendo o que em nós? Mudança. Porque ele é o dono da casa, nós somos o santuário, nós somos a casa, somos o tabernáculo, fomos selados, somos morada, somos ungidos, somos batizados. Então quando ele vem, ele vai fazendo mudança. Quando que ele faz mudança? Gradativamente. Cada palavra que você escuta aqui é para mudança. Que muita gente escuta e sai daqui assoviando e já esqueceu. Eu vou passar a prova, hein? Não estou brincando não, vou passar a prova. Está pensando que eu estou brincando? Vou começar daqui. Começar dos músicos daqui. Vou passar a prova. Amém? Então, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, diga de fato. O que é fato? Todo mundo está vendo. Verdadeiramente, eles
estiveram com o Senhor. Os discípulos foram chamados de cristão, falou: olha, mas eles são letrados, estão falando as línguas de todas as nações. Verdadeiramente, eles estiveram com o Senhor. Ou seja, quando o Espírito Santo entra na nossa vida para fazer morada, habitação, viramos casa, ele não é um hóspede. Ele não é um hóspede. Ele veio para ficar. E ele está, e ele tem que gerar. Ele é o maior gerador de mudança. Como é que ele muda a minha vida? Através da palavra dele. Toda vez que você escuta não é só para ter o conhecimento, você escuta para ter mudanças. Eu sei que muita gente, muitos de nós só escuta por escutar, né? Porque a pessoa fala: continua fazendo a mesma coisa, pastor, fulano de tal, continua, e Beltrano continua. Não é culpa minha, nem culpa do Espírito. Se porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém, vamos igreja, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, pode estar aqui dentro pessoas assim? Claro. Tem alguém aqui que pode ser assim? Claro. Está no meio, está falando, gritando, dizendo que tem, que é, que há, que faz, acontece, mas o fato, de fato, as coisas não sucedem, não demonstram, não há nenhuma mudança, os mesmos erros, as mesmas histórias, as mesmas situações, cai na mesma cilada, não tem um arrependimento, então não tem fato. Então diz: quem não tem, ou seja, se não há mudança, esse alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, olha como é que chama o cara, esse tal, não é irmão não, esse tal não é de Cristo. Mas pode, pastor, estar dentro da congregação e não ser de Cristo? Eita! O que tem mais é gente assim nas congregações. Não tem nada a ver com Cristo. Estão fazendo o que na congregação então, pastor? Problema com o marido, congregação. Problema com a esposa, congregação. Está desempregado, congregação. Filho está doente, congregação. Maconheiro, congregação. Briga com o vizinho, congregação. Está sem emprego, congregação. Brigou com o chefe, congregação. Está chovendo, congregação. Então as pessoas buscam a congregação não por causa que o Espírito faz elas buscarem, mas por causa das suas necessidades carnais. E esses que buscam assim, esse tal não é dele. Pode estar onde? No meio, mas não é dele. Que todos nós, aqui nos vendo, nos ouvindo, sejamos de fato de Jesus. Assim disse a palavra.